Olá, vamos falar hoje de movimentos mandibulares. Eu queria fazer tudo junto, já no outro vídeo que eu estava falando de princípios ideais de oclusão. Porém, acabou que aquele lá acabou ficando muito grande, então eu separei logo em dois, né? E acho que vai ficar melhor aí. Até porque esse vídeo vai ser bem editado, provavelmente ele vai ficar bem longo. Também o Gringo, né? Tinha perdido a calota craniana, a gente teve que fazer uma cirurgia aí pra repor, mas ele já tá aqui bem e de volta, certo? Bom, então vamos lá. Muita gente tem dúvida nessa questão de movimentos mandibulares por causa daquele gráfico lá que pega muito na prova, sempre cai em prova de fixa, principalmente o gráfico sagital, certo? Porém, assim, aquele gráfico, cara, vocês vão ver que não é tão complicado assim. Tem até vídeos aqui que eu peguei do próprio YouTube, eu vou estar deixando aí na descrição e vou estar incluindo no na descrição, né, e no próprio vídeo para vocês verem. E eu vou estar comentando a respeito deles, certo? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro a respeito desses gráficos é que os gráficos eles são em vista 2D. Bom, o que é? Por exemplo, quando a gente fala de 3D, a gente vê todas as dimensões, certo? Vamos supor, sei lá, vamos pro papel. Um quadrado, vamos supor que a gente está vendo esse quadrado de frente, a gente está como se fosse numa vista 2D, certo? Agora, se a gente pegar todas as dimensões dele, ver todos os lados, por exemplo, fazer um cubo aqui e tal, você está vendo todas as dimensões, é 3D. Por exemplo, aqui você está vendo ele 3D, certo? Porém, aquele gráfico, ele pega a movimentação mandibular em uma forma 3D. Quando você junta os três gráficos, que são três gráficos, certo? Geralmente o que cai mais é o gráfico sagital, porém você também tem o gráfico do plano horizontal e o do plano frontal, certo? Sendo horizontal olhando de por cima e o frontal olhando o crânio, né, a movimentação craniana de frente. E o sagital, né, o que é o mais clássico, é o que sempre cai, que é olhando aí de lado, certo? Então vamos começar por ele, né, que é o mais complicadinho assim, certo? Bom, quando a gente fala de gráfico horizontal, geralmente a gente tem dois tipos de gráfico. Tem esse gráfico, que é o gráfico mais clássico, certo? Já desenhei ele aqui, dá uma rolada, desenhei, que é o gráfico do plano sagital. E tem um gráfico que ele geralmente ele é assim, ó, que se não me engano ele geralmente é assim. Ou tem uma elevaçãozinha assim, acho que era mais ou menos assim. Esse daqui é o que geralmente cai em prova, né? Esse aqui que não tem essas descidas aqui, tá vendo? Porém, esse geralmente, pelo menos nas minhas provas, caiu esse que era mais simples. Eu não me recordo se ele era exatamente assim, ou se tinha uma elevaçãozinha assim, ou se era reto, certo? Porém, o gráfico clássico, né, tal, é esse daqui, certo? Bom, agora vamos começar a entender esse gráfico. Bom, vamos pegar aqui deixar olhando ele bem de lado, certo? Assim, existem pontos nesses gráficos, ó, que vão delimitá-los. O primeiro ponto é esse aqui, ó. Aqui, ó, que é o ponto que se chama RC. E o segundo ponto, que é o ponto que se chama MIC. Mesma coisa nesse gráfico, ó. Primeiro ponto RC, segundo MIC, certo? Então, o que acontece? Por que o gráfico ele tá assim, certo?
Como que é RC? Vocês lembram? Ó, é a posição de relação cêntrica. Então, o crânio ele tá meio entreaberto assim. E depois, quando você morde, dá uma olhada aqui. Pega na ponta do incisivo. Repara na ponta do incisivo. Vou olhar bem de ladinho. Quando você fecha a oclusão, ó, vai um pouquinho pra frente, tá vendo? Ou seja, vai daqui, vai pra cá, tá vendo? Vai daqui, vai pra cá. Então é como se daqui fosse pra cá. Então faz esse movimento assim, ó. Ou seja, a pontinha do incisivo estava aqui quando eu estava em RC. Quando eu mordi, fiz mic, ela foi um pouquinho para frente e para cima, certo? Ou seja, fiz esse movimento aqui, ó. Não, tava aqui, foi assim. Tava aqui mais para trás, foi assim. E é isso. E é assim que a gente começa a construir o gráfico, certo? Então, o primeiro ponto, RC. E já fizemos o segundo ponto, que é a mic. Certo? Próximo passo. Como esse gráfico está olhando de lado, ele não tem nenhuma lateralidade, porque numa vista 2D você não conseguiria ver a mandíbula se mexendo para os lados. Aqui no vídeo você consegue ver porque é 3D, mas numa vista 2D você não conseguiria. Então, qual que é o próximo movimento que a gente consegue ver olhando de lado? É a protusão. Então, quando faz a protusão, ó, ele dá uma diminuída quando chega em topo a topo. Dá uma caída. Então, imagina que tá aqui, ó. Tá aqui mordendo. A ponta do incisivo tá aqui. Só que na hora que ela chega pra topo. Tá aqui. Só que na hora que ela chega pra topo a topo, ela vem um pouquinho pra baixo. Aqui pra ponta do canino, do central. Vendo? Então ela faz assim, ó. Então faz um movimento assim, ó. Dá uma caidinha, né? Vai pra frente e para baixo. Então, ó. É isso daqui, ó. Caiu. Então aqui fica em topo a topo, certo? E depois, conforme a gente vai seguindo pra frente, ó, continua reto, né? Até que chega uma hora, ó, que sobe um pouquinho de novo, porque trespassa, tá vendo, ó? Sobe, viu? Ó, tava aqui pra baixo e vem pra aqui pra cima um pouquinho, certo? Então, ó, daqui pra baixo, dá uma subidinha aqui pra cima, porque trespassa, ok? Então, ó, aqui embaixo, trespassou, subiu. Então foi um pouquinho para frente e para cima, né? Então, seguir um pouco reto, ou seja, topo a topo. Conseguindo um pouco reto até chega uma hora que trespassa bastante e sobe. Sigo reto, trespassa bastante e sobe. Então, ó, passando para o gráfico. Sigo reto, trespassa e sobe, certo? E aí eu vou seguindo reto, depois que eu trespassei, eu vou seguindo reto até chegar lá naquilo que a gente chama de protusão máxima, ó. O gringo protui bem, hein? Ou seja, vai a mandíbula lá pra frente, é o máximo que a gente consegue protuir a mandíbula. Esse é o ponto que a gente chama de protusão máxima, ok? Então, ó, continuou reto, veio reto. Então, para o gráfico, ó, vamos passar isso para o gráfico. Só esse ponto, protusão máxima. Ok? E aí, qual que é o próximo passo? O que a gente faz? Vamos abrir a boca, né? Vamos ver. Porque se a gente abrir nessa vista 2D lateral, a gente consegue enxergar, não é verdade? Então, ó, vamos abrir a boca, ó. Lá da protusão máxima, a gente caiu a calota do gringo de novo. A gente abre toda a boca. Não, então daqui a gente faz isso aqui, ó. Daqui abre toda a boca. Ó a ponta do dedo, ó como é que faz, ó o movimento. Então, ó, vamos. Concorda que ela foi daqui e concorda que foi daqui e abriu até aqui embaixo, né? Então, ó, passando isso pro gráfico, ó, faz mais ou menos isso daqui, ó. Tá bem?
Então aqui a gente poderia chamar de abertura, né? E aqui a gente poderia chamar de abertura máxima, é o máximo que o green consegue abrir. E aí, quando a gente vai voltar para RC de novo, a mandíbula ela meio que faz assim, ela dá uma retruída e depois ela faz assim de novo e retrui de novo. Então faz assim e retrui. Faz assim e retrui. Então faz como se fosse duas ondinhas, ó. Sempre o gráfico ele tá seguindo a ponta do incisivo, né? Ele tá seguindo essa ponta do incisivo. Então a ponta faz assim e faz assim de novo e volta para RC. Então, ó, quando tá em abertura máxima eu faço assim, faz assim de novo, voltei para RC. O que a gente chama esses momentos? Aqui, ó, daqui até aqui, movimento de rotação. E aqui, transrotação. Então, ó, ele faz a rotação e aí faz uma transrotação e volta para RC. Então, ó, vamos transferir para o gráfico. Aqui que estava toda aberta, comecei a fechar, fiz a rotação, né? E pela própria anatomia lá da cápsula articular, onde se encontra ali o côndilo, ele faz uma rotação antes de voltar para RC, né? Então aqui a gente chama de transrotação e rotação e aqui transrotação. Transrotação. Não é translação, tá, gente? É transrotação, ok? Então, você tá vendo? É isso que o gráfico representa, certo? É justamente a movimentação mandibular numa vista lateral, ou seja, numa vista sagital. Então, primeiro ponto, tô em RC. Ó, a ponta do central é que manda, é onde o gráfico vai imitar. Então, estou em RC. Fui para MIC. O que aconteceu com a mandíbula? Ela foi um pouquinho para frente e para cima, né? Que ela estava aqui, ó, veio para cá. Ó. Daqui veio para cá, certo? A ponta do incisivo veio daqui para cá. Não é verdade? Então, ó, fez assim, ó. E aí, transpassando para cá, faz essa daqui para cá. Beleza, mordi, tô em MIC. Indo pra MIC, siga um pouco reto, ó. Desci, a ponta do incisivo tava aqui, ó. Ela desceu pra ponta aqui, desceu outro incisivo. Aí entrou em topo a topo, né? Então fez assim, ó, deu uma declinada, né? Então, ó, traçando pra cá, aí, ó, declinou, ok? Então, ó, cheguei em topo a topo, enquanto eu vou seguindo reto, ele chega reto, chega uma hora que ele trespassa bastante e sobe de novo. Ainda. Mesma coisa a gente representa, a gente faz esse movimento e depois sobe um pouquinho. E depois que o trespassou bastante, vou até protuir o máximo, né? Que aí a gente define um outro ponto, protusão máxima. Aí o ponto daqui ele vai lá para baixo, onde está o dedão aqui. Então, ó, daqui da protusão máxima eu abro a boca, ó. Aí eu faço a abertura máxima, vem pro papel, ó. Ou seja, tava aqui lá na frente, lá, a ponta do incisivo tá aqui na frente, abri, veio lá para baixo, ó. Abertura máxima, certo? E quando eu vou fechando, pela anatomia do próprio côndilo, anatomia ali na região, você faz a rotação, ele dá uma voltadinha assim, depois ele vai para frente de novo assim e volta para RC, que é um movimento de rotação e transrotação. Aqui eu não consigo reproduzir muito bem, mas eu vou deixar um vídeo aqui depois que vocês vão conseguir ver perfeitamente, reproduzindo no vídeo, né, e de YouTube, e que ficou bem show, certo? E aí eu acho que vocês vão conseguir entender 100%. Certo? Então aí a gente fechou o gráfico sagital, que é o gráfico mais importante de todos, é aquele gráfico que você tem que saber realmente, que é o que mais cai em prova geralmente. Pode cair os outros, mas esse aqui é o principal. Bom, o que você tem que saber disso? Bom, vamos lá. Primeiramente você tem que saber os pontos, certo? Como eu disse, geralmente na prova, se eu não me engano, se alguém souber aí, quiser falar aí nos comentários e tal, geralmente em prova cai esse gráfico,
que é assim. Não tem essa descidinha, depois a subidinha, do topo a topo e tal. Qual que é a diferença desse pro outro? Nada, é até mais fácil, certo? Então, geralmente o que ele pode pedir? Ele coloca pontos assim na prova. Então vamos supor assim, coloca aqui ponto 1, coloca aqui ponto 2. E aqui ó, ele coloca aqui ponto 3. Aqui ele coloca um ponto 4. Aqui ele coloca um ponto 5. Aqui ele pode colocar um ponto 6. Aqui ele coloca um ponto 7. E aqui ele coloca um ponto 8. Okay? Então, vamos lá. Ó. Você tem que saber aonde que é cada um desses pontos, certo? Cada um desses pontos. Então vamos pela lógica, certo? Agora, as pessoas geralmente elas não sabem que esse gráfico como ele está reproduzindo os movimentos mandibulares nessa vista lateral. Então eu creio que por isso que elas se confundem tanto nessa questão. Então, primeiro assim, né? Aqui é RC para MIC, né? Aquela subidinha lá que dá quando você vai de RC para MIC. Então a gente já sabe que esse ponto inicial aqui, o 1 é o RC, certo? RC. E a gente sabe que aqui o 2 é o MIC, ok? Ué, mas esse aqui é topo a topo? É protusão? O que que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui se chama guia incisiva, certo? Se cair aqui no meio, ó, não tem nenhuma elevação, nada, você chama de guia incisiva. Por que chama assim? Porque lembra que durante o movimento de protusão, quem guia é o incisivo, certo? Então a gente chama de guia incisiva. E durante o movimento de lateralidade, quem guia é o canino. Então, guia canina, certo? Como aqui a gente está falando de protusão, ou seja, veio de MIC até lá para frente, a gente chama de guia incisiva. E esse ponto aqui? Não cheguei no máximo da protusão? Então é protusão máxima, ok? Não precisa decorar. É lógica, pura lógica. Se você sabe, você consegue saber como é. Eu, por exemplo, numa prova, eu me recordo que eu não coloquei que era guia incisiva. Eu coloquei que era protusão indo para protusão máxima. E deu certo, porque demonstrou que sabia o que significava o gráfico e qual movimento estava fazendo, entendeu? Mas é basicamente lógico. Aqui 5. Como que a gente pode chamar esse 5 aqui? A gente pode chamar de abertura. Eu sempre chamei de abertura. E aqui no 6 a gente pode chamar de abertura máxima. Porque ele está abrindo a boca, né? E aqui, quando chegou aqui, é o máximo que a mandíbula pode abrir. Aqui no 7 a gente chama de... no 7 e o 8 aqueles dois pontos, que a gente chama de rotação e transrotação. Então, ó, vamos mostrar bem todos aí. Vendo? Primeiro ponto, RC, MIC, guia incisiva, depois vai para guia incisiva, depois vai para protusão máxima, depois a abertura, depois a abertura máxima, rotação e transrotação. E vai repetindo isso. É o famoso ciclo mastigatório. Certo? É uma das partes do ciclo mastigatório. Porém, não tem só esse gráfico, né? Tem outros, certo? Então, vocês conseguiram compreender como é que funciona? Basicamente, né? Assim, vamos lá, vamos fazer rápido agora. RC foi para MIC. De MIC, guia incisiva, protusão máxima. Protusão máxima, abertura máxima. Abertura máxima, rotação, transrotação. RC foi para MIC. De MIC foi para protusão, para guia incisiva, topo a topo, protusão máxima, abertura máxima, rotação, transrotação, RC. De novo, vamos lá. RC foi para MIC, avançou um pouquinho. Foi para MIC, foi para topo, guia incisiva, protusão máxima. Protusão máxima, abertura máxima, rotação, transrotação. Voltou para RC. Viu como é fácil? Quando eu botar o vídeo ali, agora, vocês vão ver mais facilmente ainda.
Continuando aqui, agora que vocês entenderam a movimentação, como são os pontos, viram o vídeo, conseguiram entender esse gráfico sagital, a próxima questão que é muito importante que vocês têm que saber para a prova é a questão da movimentação da musculatura, certo? Isso é muito importante, sempre cai, ok? Então, assim, existem os músculos abaixadores da mandíbula e aqueles que vão ser os fechadores, certo? Aqueles que fecham vão ser o masseter e o temporal, okay? E o pterigoideu medial. Esses são os músculos que vão fechar a mandíbula, esses 3 músculos aí. E os músculos de abertura, os abridores, vão ser os pterigoideus laterais, certo? E as musculaturas suprainferiores, né? Que são vários músculos, ou seja, os supraioides tem o gineoide, o milioide, o músculo de gástrico, o estiloide. E a musculatura inferior tem o tireoide, o omioide e o esternioide, ok? Basicamente, na prova, se você precisa colocar a musculatura supra e infra, você não precisa descrever quais são os músculos exatamente, mas só para vocês saberem aí, ok? Então são esses músculos que vão estar envolvidos na abertura e fechamento, sendo os de fechamento temporal, masseter e pterigoideu medial, e os de abertura, pterigoideus laterais, musculatura suprainferioide, ok? Bom, aí na prova vai estar mais ou menos assim o gráfico, ó. Tá vendo que os pontos eles estão dispersos? Eles não... Aqui seria o ponto 1, né? Seria o 2, que geralmente começa daqui, né? De RC, aí vai para MIC, aí vai para protusão, aí vai para abertura, ok? Então os pontos caem assim, meio de forma dispersa, para você não saber qual é o ponto inicial, qual é o da RC e tal, para tentar dar uma confundida, né? Então você tem que começar a separar qual que é cada ponto, que ponto é cada ponto. Então, ó, aqui, esse aqui vai ser o RC, certo? Então aqui põe RC. Esse daqui, MIC, né? Aqui vai ser o ponto da guia incisiva. Aqui você pode chamar de abertura, ok? E aqui rotação, né? E transrotação. Ok. E aí vai estar lá. Qual músculo é envolvido no movimento de tal a tal? Bom, eu vou estar deixando uma tabela aí, ok? Após eu terminar de falar essas questões, para você, com as colas aí das musculaturas. Porém, você tem que saber, tem que entender isso daí para facilitar a sua vida, né? Para você não ficar decorando. Porque se você ficar decorando uma coisinha que muda na questão, você já acaba se dando mal. Ou seja, por exemplo, de RC para MIC. O que está acontecendo quando eu vou de RC para MIC? Ou seja, quando está relaxado e aí eu mordo, ó, pá, mordeu, tá vendo? Foi de RC, foi para MIC. O que acontece quando você morde ali, vai de RC para MIC? Quem que está trabalhando? É a musculatura de fechamento, certo? Quais são os músculos de fechamento? Pterigoideu medial, masseter e temporal. Então, quais que vão trabalhar? Pterigoideu medial, masseter e temporal. Então, se na prova ele perguntar do ponto 3, ou seja, qual que é o ponto 3? RC. Primeira coisa, separa os pontos para você não se confundir. Então, vamos lá. Ponto 3, RC. Ao ponto 1, vamos supor que eles perguntem isso. Qual a musculatura que está trabalhando? E aí você responde os músculos de fechamento, ok? Agora, e se ele perguntar do ponto 1 ao ponto 2, qual que é a musculatura que está trabalhando? Bom, do ponto 1 ao ponto 2 a gente está fazendo só movimento de protusão, ok?
Que músculo que faz a protusão? Vai ser o pterigoideu, os pterigoideus laterais, certo? Os pterigoideus laterais direito e esquerdo. Tem que colocar direito e esquerdo, né? Não só pterigoideu laterais, que tem dois. Você que vai colocar pterigoideus laterais direito e esquerdo fazem um movimento de protusão. Então, se perguntar na prova, de 1 para 2, do ponto 1 ao ponto 2, qual os músculos envolvidos nesse movimento? Aí você coloca lá, pterigoideus laterais, direito e esquerdo, ok? E se perguntar do ponto 2 ao ponto 4, qual que é a musculatura? Aqui, o que vai acontecer? Ó? Vai abrir, abrir a boca, né? Vai abrir até da abertura máxima, ok? Então isso daí é um movimento de abertura, okay? A mandíbula estava aqui, veio para cá. Quais os dentes que vão fazer, quais os músculos que vão fazer o movimento de abertura? Pterigoideus laterais, direito e esquerdo, e a musculatura suprainfrioide, só colocar isso. Okay? Então, se perguntar na prova do ponto 2 ao ponto 4, você responde os músculos de abertura. Agora a questão, vamos lá. E se eles perguntarem do ponto 4 ao ponto 2? Se, por exemplo, minha mandíbula está aqui, no ponto 4, e ela vai aqui para o ponto 2, a pergunta já muda. Entendeu? Essa que é a questão que cai na prova, certo? Geralmente eles perguntam invertido, ao invés de perguntar do ponto 1 ao ponto 2, que é o que a gente já vai aprendendo, é o que vai estar na colinha ali da prova, assim que eu terminar, que eu vou colocar a imagem, eles geralmente perguntam o inverso. Então, ó, do ponto 4 ao ponto 2, ó, ao invés de eu perguntar do 2 ao 4, eles perguntam do 4 ao 2. E aí? Ixi, ferrou agora, hein? O que a gente faz? Cara, muito simples. Do ponto 4 ao ponto 2, o que está acontecendo? Não está fechando a boca? Então, é a musculatura inversa. Do ponto 2 ao ponto 4 vão ser os músculos abridores. E do ponto 4 ao ponto 2 vão ser os músculos de fechamento, certo? Então, quais que vão ser? Vai ser o pterigoideu medial e masseter temporal, do 4 ao 2. Se for do 2 ao 4, vai ser pterigoideus laterais direito e esquerdo e suprainfrioides, musculatura suprainfrioide. Conseguiram entender? Isso é muito importante, ou seja, de ponto a ponto varia. Por exemplo, se eu perguntar do ponto 6 na prova, o professor perguntar qual a musculatura envolvida do ponto 6 durante o movimento que vai do ponto 6 ao ponto 5. Aí, ó, ponto 6 tá aqui, a mandíbula tá aqui em cima e vai abaixa lá para baixo ao ponto 5. Ou seja, ela tá abrindo a boca, não tá abrindo. Então, qual a musculatura que está trabalhando? Os músculos de abertura. E agora, se ele perguntar o inverso, qual do ponto 5 ao ponto 6, aí vai ser, ou seja, eu tô aqui no ponto 5, eu fui pro ponto 6, ou seja, eu tô fechando a mandíbula, né? A mandíbula estava aqui embaixo, agora eu tô fechando. Então não é mais a musculatura de abertura, vai ser a musculatura de fechamento. Ok? Então é basicamente isso. Que vai cair na prova, vai ter esse gráfico sagital, vai ter os pontos lá, e ele vai perguntar lá, ó, do ponto 4 ao ponto 2, ou ele pode perguntar do 2 ao 4. Se for do 2 ao 4, tá abrindo a boca, então musculatura de abertura. Se for do 4 ao 2, musculatura de fechamento. Se for do 3 ao 1, musculatura de fechamento. Se for do 1 ao 3, musculatura de abertura. Conseguir entender? Isso daí que é o que mais cai de pegadinha, porque geralmente o pessoal só decora essa musculatura que vai estar lá ali no fim, que vai ser esse movimento, né, que vai de RC para MIC, da MIC vai para protusão, da protusão vai para abertura máxima, e esquece que se ele inverter as bolas, ao invés de perguntar do 3 a 1, perguntar do 1 ao 3, a musculatura não vai ser a de fechamento, vai ser a de abertura, vai inverter a musculatura, certo? Então, para a prova, o que vocês têm que fazer? Separar os pontos,
Os pontos já vão estar lá. Aí você tem que nomear cada um deles, ó. RC, NIC, vai estar disperso. Não vai estar RC aqui 1, aqui 2, aqui 3, né? Vai estar diferente, ó. Aqui, nem aqui tá 3, aqui tá 1, aqui tá 2, entendeu? Então você coloca lá. O ponto 3 é RC, o ponto 1 é MIC, o ponto 2 é guia incisivo, certo? Então, basicamente é isso aí que é a próxima questão que vocês têm que estar sabendo. O que pega de importante em movimentação mandibular? Primeiro, saber os pontos, certo? Então ele vai perguntar, ó, qual que é esse ponto 2? Aí quais a musculatura envolvida do ponto 1 ao ponto 2? Então você responde lá, ponto 2 é guia incisiva. E a musculatura envolvida do ponto 1 ao ponto 2 vai ser os pterigoideus laterais, direito e esquerdo, porque é protusão. Quem faz a protusão é pterigoideus laterais, direito e esquerdo. E se ele perguntar qual que é o ponto 4, ou se tiver um ponto aqui embaixo, aqui é a abertura máxima. Então, se perguntar, do ponto 2 ao ponto 4, qual que é a musculatura envolvida? Aí você responde lá os músculos de abertura. Ok? Basicamente é isso. E agora vocês já pegaram aí, espero que já tenham pegado aí o plano sagital. Já podemos passar para os próximos planos, ok? A gente já terminou o plano sagital, que é o mais complicado, é o que mais cai na prova. A gente vai passar para o plano horizontal. Esse plano ele é bem tranquilo, o mais fácil de todos, né? E como que ele funciona? Igual o outro, né? Começa assim, ó, ele em RC, certo? E aí de RC ele vai de lateralidade máxima direita. Então ele vai para cá, ó, tá vendo? E de lateralidade máxima direita ele vai para protusão máxima, e de protusão máxima ele vai para lateralidade máxima à esquerda, assim, e aí ele volta para RC. Fácil, né? Bem tranquilo. Okay? Como esse plano ele é horizontal, então ele é como se fosse uma vista assim por cima, certo? Assim você consegue ver ele bem. Então, de cá vai para cá e volta. Ok? Bem simples. Agora, questão de a musculatura. Bom, os músculos envolvidos. Se você faz lateralidade máxima para direita, quem vai trabalhar? O pterigoideu lateral esquerdo, ou seja, o pterigoideu do outro lado, ele que vai fazer o movimento, certo? Aí quando você faz protusão máxima, quem faz? É os dois pterigoideus laterais. Então, o pterigoideu lateral direito e esquerdo, certo? Então, de RC para lateralidade máxima direita, pterigoideu lateral esquerdo. E para protusão máxima, os dois pterigoideus, pterigoideu lateral direito e esquerdo. Agora daqui ele vai para protusão máxima esquerda. Então quem vai trabalhar? O pterigoideu lateral esquerdo, certo? Porque ele está indo para a esquerda, então quem vai trabalhar é o direito, certo? Daqui vai para a esquerda, quem trabalha pterigoideu lateral direito. E para retrusão, como ele não está de boca aberta, aqui ele está só na lateral, na hora que ele for retruir, quem vai trabalhar vai ser os temporais feixe posterior, que ele vai fazer esse movimento de retrusão para RC, certo? Então, não vão ser todos os músculos fechadores, vai ser só os temporais feixe posterior, certo? Então, recapitulando, primeiro o RC vai para lateralidade máxima direita. Quem trabalha, pterigoideu lateral esquerdo. Da lateralidade máxima direita vai para protusão máxima. Quem trabalha, os dois, pterigoideu lateral direito e esquerdo. Da protusão máxima vai para lateralidade máxima esquerda. Quem trabalha, o outro pterigoideu, ou seja, o pterigoideu direito. Retrusão, músculo temporal, feixe posterior. Agora passando isso para o gráfico, aqui nós vamos ter, ó, tá vendo? Vou pegar uma caneta azul, aqui ele está em RC, certo? Vai vir para a lateralidade máxima à direita, depois ele vai vir para a protusão máxima e depois para a lateralidade máxima à esquerda e depois retrai para RC,
certo? E aí, se cair esse gráfico na prova, o que é muito difícil, pelo menos eu não sei de ter caído esse gráfico, mas é bom saber, não é? O principal é o plano sagital, porém pode cair tanto horizontal como frontal. Esses daí são mais fáceis, né? É só você saber a musculatura que está envolvida. De cá para cá, não está indo para a direita, então vai ser o pterigoideu lateral esquerdo. Se vier de cá para cá, quem vai fazer? O temporal reto posterior, porque está retraindo. Ou seja, aí eu vou botar a tabelinha, vocês vão ver aí no vídeo que mostra, né, com o gráfico mesmo, reproduzindo os movimentos, como é fácil. Esse é o mais fácil de todos nessa questão. E agora a gente vai passar para o último, né, que é o plano frontal. Finalmente chegamos para o último, que é o plano frontal. A respeito desse plano, e dos outros também, né, uma coisa que eu vou ressaltar aqui é que o músculo que faz lateralidade é o pterigoideu lateral, certo? Então uma coisa que tem que ficar clara é que se eu faço um movimento para a direita, se o lado do paciente está olhando para a gente, então a direita vai ser para cá, certo? Então se eu faço uma lateralidade para a direita, certo? Quem vai trabalhar vai ser o músculo esquerdo, então, ou seja, o pterigoideu lateral esquerdo. Então, se eu faço lateralidade para a esquerda, certo? Quem vai trabalhar vai ser o músculo pterigoideu lateral direito, ok? Então, isso é bastante importante. Lembrando que o pterigoideu lateral ele é um músculo de abertura e também é ele que faz protusão, certo? Quando for para fazer protusão, vai ser o pterigoideu lateral direito e esquerdo, os dois juntos ao mesmo tempo. Vão contrair os dois e vai gerar o movimento de protusão. Plano frontal não tem protusão, mas ele tem lateralidade, e tem abertura e tem fechamento, certo? Então pode dar uma confundida aqui na questão desse músculo. Uma coisa, no vídeo, tá vendo aqui que eu fiz essa linha aqui verde? No vídeo ele começa de RC e ele vai para abertura máxima, e é aí que ele faz os movimentos, certo? Ele faz essa, seguindo aqui o dedo, como eu fiz aqui com o dedo, certo? Bom, uma coisa importante a respeito disso. Eu vou botar aqui no vídeo pra vocês verem. Deixa eu dar play aqui. Tá vendo que ele fez a abertura? E ele, viu, ó, abertura máxima, maximum open. Aí ele começa a fazer as laterais do movimento, certo? Bom, pro gráfico, é como se, pelo menos pro gráfico que eles passam na faculdade, eles não contam essa abertura máxima, ok? Então você esquece dela aqui, certo? Então começa de RC, aí vai, por exemplo, a lateralidade máxima, aí para abertura, aí vem para cá e volta, certo? Então não tem esse movimento de abertura. Só estou retificando isso por causa que no vídeo ele faz. Porém, o movimento que ele faz é esse, depois vai para esse, depois vai para esse, depois vai para esse. Se tiver abertura, quem que vai a abertura? Todos os músculos que vão fazer a abertura. Todos os músculos de abertura, certo? Então, ó, vamos começar a fazer os movimentos, né? E eu já vou falando concomitantemente quais músculos vão executar tais movimentos. Tá bem centralizado aqui o crânio, né? Então, ó, primeiro vai começar de RC, certo? Então ele pode fazer, ó, lado direito, lado esquerdo, vai para lateralidade máxima direita, certo? Quem trabalha pterigoideu lateral desse lado esquerdo, ok? Então, RC, lateralidade máxima direita, quem trabalha pterigoideu lateral esquerdo, ok? E daqui ele vai fazer a abertura máxima. Quem vai trabalhar? Todos os músculos de abertura, certo? Ou seja, pterigoideus laterais direito e esquerdo, infrasuperiores, ok? E aí, daqui, que tem um ponto importante. Daqui ele vai fechar e vai fazer assim, ó. Tá vendo? Veio daqui e vai fazer assim. Ou seja, ele vai vir de abertura máxima para
lateralidade máxima esquerda, lado esquerdo, certo? Quem vai trabalhar aqui? Bom, como está fazendo um movimento de fechamento, vai trabalhar todos os músculos de fechamento, ou seja, masseter, pterygoideo medial e os temporais, ok? Porém, o único músculo que faz lateralidade não é o pterygoideo lateral. Então, o pterygoideo lateral, como ele está fazendo uma lateralidade aqui, ó, aqui ele está reto e aqui ele faz lateralidade para a esquerda, certo? Quem vai trabalhar também vai ser o pterygoideo lateral direito, porque está tendo esse movimento de lateralidade junto com o fechamento. Então aqui, ó, ele está fechando e indo para o lado, ó, fecha e indo para o lado, viu? Então quem vai trabalhar é masseter, pterygoideo medial e temporais, e o pterygoideo lateral direito, porque a lateralidade é para a esquerda. E aí o que vai acontecer? Retrusão, certo? Ou seja, vai vir de lateralidade máxima esquerda para retrusão, RC, para RC. Quem vai fazer esse movimento? O feixe posterior do músculo temporal. Ok? Então é isso, certo? É basicamente isso. Esses são os músculos que eu trabalho. Esse frontal ele é um pouquinho mais chatinho que o horizontal, mas também ele é bem tranquilo, certo? E ele não cai tanto assim, quem geralmente cai mais é o sagital, mas ele também pode cair, e é importante vocês saber essa dinâmica dos movimentos mandibulares, quais que movimenta, certo? Bom, agora por fim eu vou deixar aí o vídeo do plano frontal, assim como eu fiz com os outros, e a colinha lá dos músculos, certo? Lembrando que tem que ter sempre aquela manha do ponto, né? Que, ó, vamos supor que aqui, lembrando aqui, ó, vamos supor que aqui seja ponto 1 e aqui seja ponto 2. Daqui pra cá vai ser um músculo, vai ser músculo, X músculos. Daqui pra cá vai ser Y músculos, certo? Então muda, certo? Que aqui pra cá tá fechando, daqui pra cá tá abrindo, daqui pra cá tá fechando a mandíbula, certo? Então é isso que vocês têm que pegar, né? Essa malandragem que vocês têm que saber e não pode esquecer, certo? Pra não acabar só decorando os músculos, o movimento assim linear e chegar na prova acabar errando, porque geralmente na prova eles acabam pedindo o músculo contrário, então eles não pedem daqui pra cá, eles pedem de cá pra cá, entendeu? Pra ver se o aluno tá manjando, certo? Não tem segredo, é isso. Entender a dinâmica, entender qual músculo faz o que, certo? E saber passar isso para a prova. Então na prova vai cair o gráfico, vai perguntar qual é o nome desse tal ponto. Por exemplo, esse ponto aqui é lateralidade máxima direito. Esse aqui é a abertura máxima, esse aqui é a lateralidade máxima esquerda e aqui é RC. Então ele pergunta um ponto, se você souber, ó, aqui é RC, já ganhou meio ponto lá na prova. Aí ele pergunta de cá pra cá, quem vai ser os músculos que vai trabalhar? Não tá fazendo só lateralidade? Então vai ser o pterygoideo lateral direito, porque tá fazendo lateralidade para a esquerda. Pronto, você já matou a questão, beleza? É um pouquinho complicado, é bastante coisa, é uma dinâmica assim que junta várias coisas, mas se você vê no final, não é tão complicado assim, é bem tranquilo. E não tem muito que você ficar batendo cabeça nisso e acabar errando na prova, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida vocês podem mandar aí, tá bom? Agradeço aí pro pessoal que assistiu até agora. O vídeo ficou bem extenso, mas acho que deu pra entender bem, né? Ficou bem explicadinho, ok? Obrigado a todos e um ótimo dia.